Olá, nós estamos aqui no curso de Direito Eleitoral, essa é a nossa 13ª aula, eu sou o professor Clodomiro Banvart. Nesta aula nós vamos tratar de ações eleitorais, fechando aí todo o ciclo sobre os conteúdos do direito eleitoral, então nós vamos tratar das ações eleitorais. Para isso eu quero chamar a sua atenção para acompanhar aqui na nossa tela a respeito das ações eleitorais. E eu começo aqui com a primeira ação eleitoral, cuja sigla ARC, que é a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura. Professor, para que serve isso, essa ação? Ela é um instrumento muito interessante para impedir que o candidato que foi escolhido lá na convenção, ele obtenha o registro. E é interessante porque todo candidato, para que ele possa, de fato, se oficializar como candidato, ele tem que passar por uma convenção partidária. Depois que ele foi aprovado na convenção do partido, ele tem a incumbência de fazer o registro da sua candidatura na Justiça Eleitoral. E é justamente nesse momento que você pode ter o quê? A impugnação do registro do candidato, impedindo, inviabilizando que ele venha a concorrer naquele pleito eleitoral. Então, a ação específica que cria esse impedimento de registro da candidatura é a ARC, a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura. A previsão está na Lei Complementar 6490, portanto, Lei das Inelegibilidades, e você olha lá dos artigos 13 a 17. Você que está aí estudando para concurso, leia com atenção esses artigos. Quem tem legitimidade, professor, ativa para propor a ARC? A autoridade judicial competente para o registro da candidatura poderá já indeferir o pedido do registro ex officio. O juiz ele pode dar uma olhada lá, encontrar irregularidades e ele pode o quê? Ele pode negar ex officio. Mas essa negação, ela está o quê? Ela está vinculada apenas se o juiz pode constatar o quê? Uma irregularidade na procedibilidade do registro. O que eu quero dizer com isso? Para fazer o registro, deve-se atentar a alguns procedimentos. Na medida que o juiz ele consegue perceber que não atende a um ou outro requisito desses procedimentos de registro, ele pode indeferir ex officio. Então não significa que essa decisão do juiz caracterizaria aqui uma legitimidade ativa. Ele está o quê? Ele está apenas fazendo o quê? Uma averiguação se o registro daquele candidato atende aos procedimentos legais do próprio registro. Agora, a legitimidade ativa, ela vai recair, olha aqui, qualquer candidato. Qualquer candidato pode ser um legitimado ativo. E quando a lei fala em candidato, eu até trago aqui uma observação, candidato aqui se trata de pré-candidato. Por quê? Porque ele ainda não obteve o registro para se tornar candidato. Ele foi meramente escolhido na convenção e ele está no processo de requerer a sua candidatura. Portanto, ele é considerado pré-candidato, mas a lei diz candidato. Apenas uma observação. Então, qualquer candidato tem legitimidade ativa, tem legitimidade também o partido político, a coligação, o Ministério Público Federal, e nós temos aí um elemento interessante que foi trazido pela resolução do TSE 23.221 de 2010. Olha o que diz o TSE. Ele determinou também que qualquer eleitor poderá, no prazo de 5 dias, contados da publicação do edital que apresenta o registro de candidatura, ele pode sim dar notícia de inelegibilidade ao juiz eleitoral, mediante o quê? Uma petição fundamentada em 2 vias. Então, para você que estuda concurso, marca aí, são 2 vias e a petição tem que ser fundamentada. O que isso implica para nós? Que entre os legitimados ativos para a proposição da ARC, nós temos também quem? Qualquer eleitor. Essa é uma determinação que vem do quê? Da resolução 23.221 de 2010 do Tribunal Superior Eleitoral. Então veja várias informações aqui para você coletar aí no seu quadro, no seu caderno e estudar para o concurso. Legitimidade passiva da ARC. Quem são os legitimados passivos? Olha bem, os legitimados são os pré-candidatos,
ok? Aqueles que estão pleiteando concorrer à eleição. Pré-candidatos que tenham incorrido em um dos 3 requisitos que nós colocamos aqui abaixo. Quais são esses 3 requisitos, professor? Causas de inelegibilidade. Digamos, o pré-candidato, ele incorre numa causa de inelegibilidade, portanto, ele tem um impedimento assegurado por lei, ou que ele não atenda às condições de elegibilidade, né? Ele não atenda às condições positivas para concorrer ao pleito, e também que ele não tenha o quê? Que ele não tenha atendido às condições de procedibilidade do próprio registro. Então veja, ao efetuar o registro, nós temos ali alguns procedimentos. Por exemplo, apresentar a foto. Ele não apresentou a foto, por exemplo. Então ele pode ter uma decisão ex officio do juiz eleitoral que venha a impedi-lo de concorrer. Mas os 2 pontos mais importantes e fundamentais que impedem o candidato de concorrer são esses 2, né? Não atender às condições de elegibilidade e estar implicado em alguma causa de inelegibilidade. Professor, qual é o prazo para interposição da ARC? 5 dias, em grande maioria são esses os prazos, né? 5 dias, contados da publicação do registro do candidato, ok? Então nós temos aí essas informações relativas à legitimidade passiva na ARC. E a competência para julgamento da ARC? E aí nós temos então que a competência de juízes eleitorais, dos tribunais regionais eleitorais, TRS, e também do Tribunal Superior Eleitoral. Qual a distribuição disso? Os juízes eleitorais, eles ficam responsáveis pela impugnação de pedido de registro de candidatos, prefeito, vice-prefeito e vereadores. Ou seja, nós estamos no município. O Tribunal Regional Eleitoral, ele fica responsável pela candidatura de governador, vice-governador, Senado, né, senadores e suplentes, deputados estaduais e deputados federais. E no âmbito nacional, a impugnação de pedidos de registro de candidatura de presidente e vice-presidente. Então esse quadro aqui é apenas um quadro distributivo que mostra para você, né, a título de uma estrutura didática, para que você tenha aí como nota no seu caderno, a competência de cada um dos tribunais e também da justiça dos juízes eleitorais. Uma segunda ação importante é a AIGE. Essa é bem conhecida, bastante comentada, e ela tem previsão legal também na Lei das Inelegibilidades, Lei Complementar 6490, no artigo 22. Dê uma olhada lá com atenção. Qual que é a finalidade da AIGE? Ela visa o quê? A apuração de abuso do poder político ou econômico, né? Assunto que nós já tratamos. Então ela visa o quê? Apurar se houve abuso do poder político ou econômico que trouxe alguma interferência no pleito. E é interessante, uma questão aqui que eu trago como observação, que até 2010, o ato que caracterizava o abuso do poder econômico e político, ele tinha que ter a potencialidade para alterar o resultado da eleição, né? Então nós já vimos essa consideração que o abuso do poder econômico ou do poder político, ele estava o quê? Ele estava vinculado a essa potencialidade lesiva para alterar o pleito. Agora nós não precisamos mais disso, né? Nós não precisamos mais disso, por quê? Porque em 2010 nós tivemos o quê? A aprovação da Lei Complementar 13510, a Lei da Ficha Limpa, e que ela retira essa característica de uma potencialidade lesiva para o processo eleitoral como um todo. Então, olha no quadro, você tem ali, com a Lei da Ficha Limpa, né? Lei Complementar 13510, passou a considerar apenas a gravidade das circunstâncias que caracterizam o abuso do poder político e econômico. Então, uma coisa bem miúda já pode o quê? Acarretar na ação de investigação judicial eleitoral. Professor, a legitimidade ativa e passiva da AIGE, né? Quem tem e quem não tem essa legitimidade? São os mesmos da ARC. Então marca aí no seu caderno, basta você recuperar lá atrás os mesmos que estão legitimados para a ação de impugnação de registro de candidatura. Legitimidade passiva.
são os candidatos, ou melhor, os pré-candidatos, e também o cidadão, o eleitor. Olha bem, o cidadão, o eleitor, que tenha concorrido para a prática do abuso do poder econômico ou político. É aquela história, né? O cidadão está acompanhando um candidato e ele comete um abuso ali, seja de abuso político, abuso do poder econômico para a conquista do voto, alguma coisa do gênero. Ele gera, né, o abuso do poder político e econômico e isso reflete no candidato, né? Então, é também incluído como legitimado passivo qualquer cidadão ou eleitor que tenha cometido o crime a mando do candidato, né? E aqui uma informação importante é que as pessoas jurídicas, elas não figuram no polo passivo da AIGE, né? Essa aqui é uma decisão do acordo do TSE 717/2013, 784/2004, 373/2005. Né? As pessoas jurídicas, elas não figuram no polo passivo da AIGE. Essa é uma informação para quem presta concurso. Vamos falar aqui sobre o chefe do executivo e do vice e também de alguns prazos. Olha que bacana. O TSE, ele passou a entender que há, de fato, olha bem, um litisconsórcio entre quem? Entre o chefe do Poder Executivo, entenda-se, prefeito, governador ou presidente, e o seu vice. Então há um litisconsórcio necessário entre eles. O chefe do Executivo e o vice nas ações que podem o quê? Acarretar a perda de mandato. Devendo, pois, o vice necessariamente ser citado. Né? Então essa é uma decisão do TSE. E aí nós temos os prazos de início e fim. O termo inicial é pacífico que a AIGE pode ter como objeto fatos ocorridos antes e depois do período eleitoral, né? E isso afeta a legitimidade da eleição. Então, você pode propor a AIGE não somente em relação a crimes ou a ilícitos que envolvam o abuso do poder político e econômico cometidos durante o processo eleitoral. Esse é um ponto importante. Ela pode, inclusive, estender-se para aquele período pré-eleitoral, né, em que o candidato ou o pré-candidato ou o possível candidato tenha cometido lá atrás. Né? Então ela também pode ser objeto da AIGE. E o prazo final disso termina com a diplomação, como nós temos aqui no quadro. Né? Até a diplomação é o prazo que nós temos para que você possa propor a AIGE. Competências para o processamento e o julgamento da AIGE. Então é a mesma correlação que eu fiz anteriormente, só que nós temos uma diferença. Quem faz isso na esfera nacional não é especificamente o TSE, mas é o Corregedor Geral Eleitoral. Olha que coisa, é o corregedor. É um membro do Tribunal Superior Eleitoral. Nos estados e Distrito Federal é o Corregedor Regional Eleitoral. Dentro do Tribunal Regional Eleitoral, que pode ser inclusive um dos seus membros, né, inclusive um advogado indicado para a composição do Tribunal Regional Eleitoral. E no campo municipal, isso convém e compete aos juízes eleitorais. Então preste atenção nisso, competência para processar e julgar a AIGE. Né? Na esfera nacional, o Corregedor Geral Eleitoral. Na esfera estadual e do Distrito Federal é o Corregedor Regional Eleitoral. E no município é o juiz eleitoral ou os juízes eleitorais. Qual que é o ponto inovador da AIGE? Esse ponto inovador ele foi incorporado com a lei da ficha limpa a partir de 2010, a partir do inciso 14 do artigo 22 da lei das inelegibilidades. Né? O que trouxe ali? A possibilidade de cassação do diploma em sede de AIGE. Até então, a AIGE não tinha essa competência de cassar mandatos, né, de cassar o diploma para o exercício de mandato. Então, antes, considerava-se que após a diplomação, mesmo que fosse condenado em sede de AIGE, não era possível a perda de diploma. Então, com a lei ficha limpa, né, nós trouxemos aqui um agravamento, né, uma possibilidade maior de penalidade, né, por meio da AIGE, inclusive permitindo que ela gerasse ou levasse à cassação do diploma daquele que comete o ilícito.
Essa é uma informação relevante. A outra ação importante aqui, a AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo. Olha bem, ela tem previsão constitucional, dá uma olhada lá no artigo 14, no parágrafo 10 e 11, e você vai perceber lá que o objetivo da AIME é a recomposição da legitimidade da eleição mediante o quê? A invalidação do diploma, do candidato que tenha praticado o quê? Abuso do poder econômico, Então, olha bem, a diferença é o seguinte, a AIME, ela tem uma previsão constitucional e ela vai se voltar apenas contra o abuso do poder econômico. Ela não implica o abuso do poder político. Ela está vinculada à constatação de abuso do poder econômico que trouxe o quê? A ausência de legitimidade por processo eleitoral e que, portanto, gerou o quê? A vitória de um candidato que chegou à vitória através de fraude, de corrupção. Então, qual é a penalidade que nós podemos obter por meio dessa ação? A cassação do diploma do candidato eleito. Então, aqui, um ponto importante é o quê? É que esta ação, ela vai o quê? Ela vai atacar o abuso do poder econômico e não o poder político, E aqui uma informação, a menos que o abuso do poder político tenha contribuído para o abuso do poder econômico. Então, se o abuso do poder econômico ele teve um condicionamento com o abuso do poder político, aí sim o poder político ele passa a nortear também o fundamento da ação. Mas do contrário, guarde bem isso, a AIME é uma ação que implica o quê? O abuso do poder econômico. Qual é, professor, a legitimidade ativa e passiva da AIME? Legitimidade ativa para a propositura da AIME pertence ao Ministério Público Eleitoral, partido político, coligação e também ao candidato. Então veja, é aquela velha história, É bom memorizar esses legitimados ativos. Aqui nós temos uma observação que é o seguinte, segundo o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor, de maneira isolada, ele não tem legitimidade ativa. Então guarde bem isso, na AIME, o eleitor, o cidadão comum, de maneira isolada, ele não é legítimo. Ele não tem legitimidade ativa para propor a AIME. E a legitimidade passiva, professor, como fica isso? Ora, a legitimidade passiva refere-se aos diplomados infratores. O cara foi eleito, ele foi eleito, e depois da eleição você tem aquele momento da diplomação, ele foi diplomado e é justamente esse diplomado que se percebe, que se constata infrator, é esse o legitimado passivo. É esse que a Justiça Eleitoral quer retirar de cena para evitar que nós não tenhamos a legitimidade do processo eleitoral. Então veja bem, legitimidade passiva é do diplomado infrator. E olha uma observação interessante. Há sim litisconsórcio passivo e necessário entre quem? Entre o diplomado e o seu partido político. Então na AIME, há sim a constatação desse litisconsórcio entre o candidato e o partido, levando-se em consideração que o partido tenha consciência dos atos dos seus candidatos. Portanto, a vinculação necessária aí, entre litisconsórcio necessário entre o partido e o candidato que cometeu o ilícito. Então, a competência para o julgamento da AIME, eu apenas estou repetindo aqui que nós já colocamos em relação às outras. Presidente e vice-presidente da República, a competência do TSE. Governador, vice-governador, senadores, suplentes, deputados estaduais e federais, tribunais regionais eleitorais. E prefeito, vice-prefeito e vereadores, a competência é dos juízes eleitorais. Então você tem aí no quadro essa observação bastante importante nesse sentido. Uma outra ação é a ação de recurso contra a diplomação. Ela vai aparecer com essa sigla aqui, RCD. RCD. Ela está no Código Eleitoral, artigo 262. É lá que você encontra a disciplina do RCD.
É bom você dar uma olhada com bastante atenção ali, né, nesse artigo. E é interessante que esse recurso contra a diplomação, em alguns autores, por exemplo, eu trago aqui a citação do Francisco Dirceu de Barros, ele vai chamar esse recurso de ação de impugnação da diplomação, de AID. Né? Por quê? Porque não é um recurso, é uma ação. Né? Veja, o Código Eleitoral, eu falei para vocês, ele é de 1965, portanto, tem aí algumas nomenclaturas que devem passar por uma modificação. Então, o que se entende por recurso no Código Eleitoral de 65, na verdade, não é recurso, é uma ação. E aí o Francisco Dirceu de Barros vai chamar de ação de impugnação de diplomação, de AID. Logo, você que está se ocupando para concurso público, leve em consideração essa diferenciação. Você pode encontrar lá RCD ou AID, né? E você vai perguntar, poxa, mas o que é uma coisa da outra? As duas são a mesma coisa, as mesmas coisas. Né? Então, você leva isso em consideração caso apareça aí na sua prova. Cabimento da RCD. Então, quais são as hipóteses de cabimento de recurso contra a diplomação? Ora, inelegibilidade superveniente, inelegibilidade constitucional ou falta da condição de elegibilidade. Então, olha bem, o que é uma inelegibilidade superveniente? É aquela inelegibilidade que aparece no momento posterior. Ela deveria ter sido observada no momento de registro de candidatura. Não se percebeu, passou em branco e, de repente, aparece ali uma inelegibilidade que não havia sido constatada ou que foi gerada pelo candidato durante o processo eleitoral ou, inclusive, depois da própria eleição. Então, essa inelegibilidade superveniente, ela é o quê? Ela é uma hipótese de cabimento do RCD. Ou uma inelegibilidade constitucional, né, que está presente na Constituição, que também não foi o quê? Percebida, e por ser constitucional, ela pode ser arguída em qualquer prazo. E um terceiro elemento é a falta de condição de elegibilidade. Né? Depois que passou todo o processo, se percebe, se constata que o candidato ele não havia preenchido as condições de elegibilidade. Portanto, essa ação, a RCD, ela cabe nessas três hipóteses. E no caso, professor, legitimidade ativa e a legitimidade passiva da RCD. A legitimidade ativa. Olha bem, Ministério Público Eleitoral, aos partidos políticos e também os candidatos. E aqui eu quero chamar a atenção do seguinte aspecto, que foi oriundo de um acordo do TSE 592 de 99. Olha o que diz o TSE, que o candidato aí, como legitimado ativo, só pode ser aquele candidato que esteja diretamente ou que possa ser diretamente beneficiado pelo provimento do RCD. Né? Então, o candidato que não tem nada a ver com o resultado da ação desse recurso, ele não é um legitimado ativo. Mas, se o candidato ele vai ser afetado por essa decisão, ele sim é um legitimado ativo. Então, por exemplo, numa eleição de vereadores, eu sou o suplente e começo a perceber, né, que aquele candidato que está na minha frente, que foi eleito, ele tenha cometido ele não tenha preenchido esses quesitos que permitem que ele tenha sido diplomado. Ora, eu vou ser o primeiro beneficiário caso ele tenha o seu diploma cassado, né? Então eu vou ser chamado no lugar dele. Portanto, como eu tenho interesse no resultado desta ação, eu estou legitimado. Agora, aquele candidato que não vai ser beneficiado, portanto, com RCD, ele não é considerado um legitimado ativo. Professor, legitimidade passiva. São candidatos eleitos e seus suplentes, desde que diplomados. Então é o caso, o candidato foi eleito, né? Os seus suplentes também, e já foram diplomados. Então, são sobre esses candidatos eleitos diplomados que recai a legitimidade passiva. E a competência para julgamento do RCD? Olha bem, eleições municipais. Nas eleições municipais, a ação ela tem que ser interposta perante quem?
O juiz eleitoral. Só que tem um detalhe, ela vai ser julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então preste atenção nesse aspecto, você que está fazendo concurso, competência para julgamento do RCD. Eleição municipal, você tem que interpor esta ação perante quem? O juiz eleitoral, ali da zona eleitoral. Porém, ele vai tomar conhecimento, mas o julgamento será feito pelo Tribunal Regional Eleitoral. Professor, e na eleição estadual? Ora, numa eleição estadual, que implica a eleição para governador, vice, senador, deputado estadual e federal, a ação deverá ser interposta no Tribunal Regional Eleitoral. Esse tribunal vai conhecer a ação, mas quem vai de fato julgar é o Tribunal Superior Eleitoral. Ok? E aí tem um detalhe importante. Não cabe o RCD nas eleições presidenciais. Então marca isso no seu caderno, né? Se cair uma pergunta na prova, quem julga o RCD em relação às eleições presidenciais, você vai dizer que não cabe RCD nas eleições presidenciais. Qual é o prazo que nós temos para a interposição do RCD? Marque no seu caderno, 3 dias. 3 dias contados da diplomação. Então essas são as informações que eu coloco aí para você em relação às principais ações eleitorais, ok? E eu encerro aqui o curso de Direito Eleitoral e me coloco à disposição desde já para que você possa fazer contato através do Facebook. Busque lá no Facebook Clodomiro Banvart, me adiciona lá. Você pode fazer contato, mandar perguntas, tudo aquilo que estiver ao meu alcance, eu puder ajudá-lo, eu terei o maior prazer de fazer isso. Você pode também me acompanhar no Instagram, Clodomiro Banvart, também outro canal que nós podemos manter um contato e que eu posso também, a partir dali, disponibilizar alguma informação, algum conteúdo relacionado ao curso de Direito Eleitoral. Fica aqui a minha torcida para que você obtenha sucesso, você obtenha êxito no seu concurso, não só no concurso que você presta para os tribunais regionais eleitorais, de técnico, analista, mas para qualquer concurso público que envolva a temática de direito eleitoral. Esse tema tão importante que perpassa não só a nossa formação jurídica, mas perpassa também a nossa capacidade cidadã de exercer de maneira plena a nossa cidadania e, sobretudo, elevar o nível da nossa democracia no nosso país. Um grande abraço a todos vocês e espero revê-lo em outras ocasiões. Até lá!